no âmbito do jornalismo. Então, recebemos uma convidada muitíssimo especial para todos nós do curso. Para mim, mais especial ainda, é uma irmã, uma pessoa muito amada, mas que não está aqui por isso, não está aqui por ser essa simpatia que mas está aqui justamente por uma caminhada que, com certeza, nos agrega muito, nos traz muitas informações interessantes. A Andréia, então, ela começa no jornalismo em Caxias, já está lá desde 94 na RBS, pela empresa aqui em Santa Maria, atuou no Diário até 2015, quando voltou para Caxias. Nesse período, antes de retornar, de 2008 a 2015, fica conosco aqui na UFN, atuando em várias disciplinas em que ela teve como reunir a construção acadêmica com a vivência do dia a dia de jornal, de redação, e a partir desse retorno para Caxias, assume outros desafios. Nesse meio do caminho, o Master em jornalismo, uma pós-graduação mais voltada para a questão da gestão. Então, é uma caminhada que, nesse momento, ao vir compartilhar conosco, com certeza vai nos enriquecer. Então, não é para me ouvir, que está todo mundo reunido aqui, e sim para ouvir a Andréia. Então, a palavra é toda tua, querida. Oi, Sione, querida. Muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Meu coração é bastante santamariense, porque meu marido e minha filha são de Santa Maria, né? Então, eu fui muito bem acolhida por Santa Maria, né? E a minha família é a família da Sione, como ela disse, a gente é irmã, né? Estou muito, muito feliz de voltar à Universidade Franciscana. Os alunos sempre me deram... Eu entendo por que os professores costumam ser jovens, porque os alunos dão essa jovialidade para a gente, né? Então, é uma alegria imensa estar aqui. Espero contribuir de alguma forma, com algum ponto com cada um de vocês. Se puder, ótimo. Tenho certeza que vou sair daqui aprendendo mais do que passando qualquer coisa. Então, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz mesmo de estar aqui com vocês. Vou compartilhar com vocês aqui um arquivo que eu fiz para falar um pouquinho então, sobre a transformação que a gente está fazendo, né? Como é que é estar numa mídia tradicional, né? A gente também chama de mídia essencial, e fazer essa transformação no meio de tudo que vem acontecendo no nosso mercado, o mercado da comunicação. Vamos ver aqui quando aparecer. Tá ok para vocês? Está aparecendo uma tela? Começando. Está chegando? Sim, chegou. Sim. Tá. Então, essa é a nossa redação lá em Caxias, vou falar um pouquinho mais dela em seguida, né? Coloquei aqui uma linha do tempo, mais do que tudo, para mostrar, para contar para vocês um pouquinho dessa trajetória que eu fiz. Eu estou há 26 anos dentro da RBS, né? Fiz 26 anos de RBS. Mas antes disso, eu estava lembrando, e acho que é importante compartilhar, em especial assim com os alunos, né? O primeiro dinheiro que eu ganhei na vida, acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum, mas o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi distribuindo panfletos da Colombo na Praça Central de Caxias. Eu e a minha irmã mais velha, acho que eu tinha uns 11 anos, hoje isso é bem ilegal, né? Na época não sei se a minha mãe e meu pai, acho que já prescreveu o crime, se eles estavam cometendo, mas eu comprei um batom laser, era o nome do negócio que eu queria muito, e aí consegui esse bico, assim. Mas eu já fui balconista, já fui professora do magistério, entrei no jornalismo porque gostava muito de matemática,
sou, acho que um dos poucos casos que entraram no jornalismo que gostava de matemática, eu era boa aluna de matemática, e uma professora de matemática me achou muito comunicativa e me convidou para trabalhar como diagramadora do Jornal Pioneiro. Na época, a gente fazia uma média de 50 cálculos por página, e foi assim que eu entrei no jornalismo. Desde o dia que eu pisei na redação, primeiro fiquei meio assustada, era muito barulho, assim, muito barulho dentro da redação, porque os teclados não era máquina de escrever, mas eram teclados assim bem antigos, a gente lidava com DOS, e os telefones tocavam e as pessoas falavam muito alto, eu não conseguia me concentrar para fazer os cálculos, mas me apaixonei pela quantidade de informação que as pessoas tinham. Fiquei encantada com aquelas pessoas que podiam perguntar o que queriam, para quem queriam, e tinham as respostas que faziam a diferença na vida das pessoas. Contar para vocês um pouquinho o que são os nossos veículos aqui em Caxias. Só para conferir, está aparecendo a tela dos nossos veículos em Caxias para vocês? Sim. Sim, ideia. Sim. Tá, Sim. Então tá já. Tá já. Então, a gente tem em Caxias o Pioneiro, né? É um jornal impresso que vai completar 72 anos no próximo dia 4 de novembro. Foi onde eu comecei a trabalhar e para onde eu voltei, quando eu voltei para Caxias, na RBS. E esse jornal aqui em Caxias, se alguém aí é da Serra, pode não me deixar mentir sozinha, né? O Pioneiro, só é notícia em Caxias se saiu no Pioneiro, né? Isso eu ouvi dos Randon aqui de Caxias, que eles dizem que só é notícia se saiu no Pioneiro. O Pioneiro é um veículo, assim, muito forte, uma entidade muito importante dentro de Caxias do Sul, muito respeitada. O Pioneiro, a gente tem o jornal impresso, que circula com 24 páginas de segunda a sexta e 32 aos finais de semana. Ele tem um site, né, que é o pioneiro.com, e ele tem o jornal digital, que é aquele flip, que é a versão digital do jornal impresso que a gente pode ler. Dentro da TV, a gente tem o bloco local do Jornal do Almoço, como tem aí em Santa Maria. Aqui, porém, a gente tem um tempo a mais de bloco local, que são 20 minutos. Né? Agora, durante a pandemia, a gente não está fazendo os blocos locais, só com as questões eleitorais, né? O acompanhamento da agenda dos candidatos. Mas o que a gente tem aqui de espaço local é esses 20 minutos de Jornal do Almoço. A gente também produz conteúdo para os telejornais da rede, né? O Bom Dia Rio Grande, o Jornal do Almoço, o Globo Esporte, RBS Notícias, e também para todos os telejornais da Globo, sempre que a gente oferece, eles topam algum conteúdo nosso, né? Ou mesmo para alguns programas de entretenimento, como Mais Você. E a gente tem a Gaúcha Serra. Aliás, a RBS TV, ela fez 50 anos em 2019, tá? A gente comemorou durante a Festa da Uva, ela foi criada na Festa da Uva, e a gente comemorou também durante a Festa da Uva de 2019, os 50 anos, e aí está a Shirley Paravise, que é a nossa apresentadora. E a gente tem a Gaúcha Serra foi criada um pouquinho depois, mas dentro do mesmo mês, se não me engano, a gente criou todas as gaúchas do interior juntas, né? A Gaúcha Serra a gente criou há 8 anos, junto com a Gaúcha Santa Maria, e a gente tem aqui 4h30 de programação local, né? O Gaúcha Hoje de manhã, o Chamada Geral primeira edição de manhã e o Show dos Esportes local, porque aqui é muito forte, né? A questão da dupla Caju e outros clubes e também outros esportes, né? Como o futsal e a CBF de Carlos Barbosa, o basquete, né? O Caxias Basquete. Bom, aqui está a nossa redação, então, antes, né? Em 2018, a gente integrou as redações do Pioneiro, da Gaúcha Serra e da RBS TV. Eu lembro que em Santa Maria, quando eu trabalhei aí, a gente tinha as 3 redações juntas, mas aqui em Caxias a gente tinha as redações separadas. Nesse prédio aqui, onde a gente está hoje,
esse da esquerda, né? A gente tinha só a RBS TV e a Rádio Gaúcha, e aí a gente uniu, tem mais uma parte da redação, ela é um L, não consegue mostrar numa foto só, mas a gente integrou as redações da RBS TV Caxias, da Gaúcha Serra e do Pioneiro ao final de 2018. Né? Em dezembro de 2018, a gente foi todos para o mesmo prédio. Então, a gente fez um ano assim pré-pandemia, né? Ali em dezembro de 2019, a gente fez um ano de redação integrada. E eu vou falar um pouquinho da integração também, mas ela tem vários passos, assim, né? Que não é só estar junto fisicamente, mas tem uma série de processos que a gente foi mudando desde que a gente fez essa integração física. Bom, em março de 2019, então, né, como é do conhecimento de todos, aí ao final de março, né, em meados de março, a gente começou a mandar colegas que eram do grupo de risco para casa em função do coronavírus. E começamos a espalhar as pessoas na redação de modo que não ficassem próximas. E no final de semana, se não me engano, foi 23, 24 de março, a gente mandou mais de 90%, né, convidou mais de 90% das pessoas para irem para suas casas, né, enquanto a pandemia durasse. E a gente tinha expectativa de, dali a 2 semanas, a cada 2 semanas, revezar as pessoas dentro da redação, e até hoje os times que voltaram foram poucos. A gente está com 90%, segue com 90% das operações em casa. A gente ainda não tem ninguém de jornal trabalhando presencialmente, de jornal e digital, e do jornalismo da rádio. A gente tem só os operadores de rádio em Caxias atuando presencialmente, porque eles precisam estar presencial, senão a rádio não fica no ar, então eles atuam na sede da empresa. E em revezamento, 2 equipes de cinegrafista e repórter da RBS TV. Agora, em função da cobertura eleitoral, também tem editores da TV que estão indo em revezamento para a sede da TV. Como estão trabalhando os demais? Em alguns casos, né, como de editores, 100% do tempo de suas casas. Em outros casos, como de repórteres, na rua e casa, né, fazendo as coberturas e casa. Essa operação, assim, se alguém dissesse para nós, olha, vocês vão um dia trabalhar todos de casa, eu diria, não tem como, é impossível, não vai fechar o jornal, a gente não vai conseguir botar uma rádio de pé, a qualidade vai ficar ruim. E foi um grande, assim, aprendizado para a gente, tudo que a gente conseguiu fazer, um com o apoio do outro. A pandemia também, em compensação, ela acelerou, assim, a mudança, né, de hábitos e a necessidade da gente implantar novas formas de produzir e de entregar conteúdo para um consumidor que é cada vez mais exigente, né? Quem consome jornalismo hoje não é o cara que não tem acesso a mais nenhuma informação, as pessoas têm acesso a todas as informações, né? Então, que papel que a gente faz, como é que a gente se coloca, como é que a gente, e no meu caso também, preciso pensar que a gente consegue monetizar esse negócio, garantir a perpetuação dos veículos e dos empregos, né? E do jornalismo, em resumo, como é que a gente perpetua o jornalismo que é tão importante para a nossa sociedade. Então, eu destaquei assim que o principal, o que vem antes de tudo, o que é mais importante, mais relevante para a gente são as pessoas, né? Elas, sem as pessoas não tem estratégia, não tem processo, não tem nada que nos diferencie, não tem nada que fique de pé. Essa é uma foto
do Prêmio de Jornalismo do ano passado. Casualmente, a gente está fazendo essa semana as entregas dos prêmios de jornalismo das etapas locais da RBS, e é uma foto de todo o nosso time, né, numa noite que é de festa, assim, para a gente, uma noite muito importante. Então, hoje a gente tem, até para vocês terem uma dimensão, a gente tem 42 pessoas na redação, que é a redação unificada da Rádio Gaúcha, do Pioneiro.com e do Pioneiro Print. Por que a gente diz redação unificada? Porque dentro dessa redação, todo repórter, todo jornalista, né, todo repórter trabalha para esses 3 veículos, Pioneiro Print, Pioneiro Digital e Rádio Gaúcha Serra, que também reverbera na Rádio Gaúcha, né? Ali a gente tem 42 pessoas aí contando repórteres, diagramadores, fotógrafos, editores, operadores de áudio, estagiários, deixa eu ver se faltou alguém, web designer, toda essa turma trabalhando com esses 3 veículos. E 14 pessoas na TV, entre repórteres cinematográficos, editores, editores. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em pessoas é como é que a gente forma o time, né? O que a gente está atrás, o que a gente busca quando a gente está selecionando profissionais no mercado, né? Eu sou de uma época assim que a gente podia escolher, né, na faculdade, se a gente ia ser de jornal, de papel, de digital. A gente, não sei, acho que eu não tive nenhuma cadeira, eu acho, sobre jornalismo online, não tive não, quando eu fiz faculdade aqui na Universidade de Caxias. A gente podia escolher entre jornal, TV e rádio, né? E hoje, na verdade, mas o que faz e continua fazendo a diferença, e o que é de mais importante no jornalismo, são as pessoas que descobrem as melhores histórias e que sabem contar da melhor forma as melhores histórias. Em essência, nada mudou. Isso continua sendo o que nos diferencia, né? É que tem o olhar para as histórias, né? Eu acho que é o Bebeto que numa das cadeiras, se eu estiver errada, me corrijo, que numa das cadeiras diz para os alunos trazerem 3 pautas do caminho da faculdade até do caminho de casa até a faculdade, né? Esse é o grande exercício que o jornalista tem que fazer. Onde é que eu busco as histórias? E como é que eu conto as histórias, né? Para cada um desses consumidores que hoje não está mais separado, né? O cara está vendo rádio, jornal e digital tudo na mesma tela, não muda para o cara, a jornada do consumidor mudou, né? Claro, tem gente que toma o café da manhã com o jornal na mesa e ouvindo a rádio e escuta em tal momento a TV, mas a jornada do consumidor está tão entrelaçada hoje em dia que o cara não fica separando por janelinhas, né, e por categorias ali, o que é uma coisa e o que é outra. Então, a gente primeiro tem que selecionar as pessoas certas para os lugares certos. Primeiro, então, a gente desenha que cadeira que a gente tem, né, e às vezes a gente precisa tirar todo mundo da sala, como a gente diz, para desenhar qual é a redação que a gente quer, que habilidades que a gente precisa que as pessoas tenham, precisa falar na rádio, precisa comunicar bem, precisa saber escrever um texto de rádio, a diferença que é de jornal, não precisa. A gente precisa saber quanto de política, quanto de economia. A gente precisa de alguém que vá muito bem no digital, porque ele é estratégico nesse momento. Então, assim a gente faz a seleção. Dentro desse momento que a gente está aqui em Caxias, a gente está trabalhando bastante também no desenvolvimento das pessoas. A gente criou um programa de desenvolvimento que a gente chama de XYZ na Serra,
esse programa, nesse programa a gente mapeou todas as habilidades assim de cada um dos nossos profissionais. E a Andreia é muito boa em jornal, é onde ela tem a maior experiência, e TV ela fez um pouco, mas não entende de edição, vai bem em rádio, vai razoável, médio, e a gente foi criando capacitações para desenvolver cada uma das pessoas e o grupo inteiro. Então, tem treinamentos que são individuais e tem treinamentos que são mais coletivos. E a gente tem feito isso, a gente chama de XYZ Serra, que é para deixar todo mundo pronto para atuar em todas as plataformas. Então, acho que eu coloquei assim em segundo lugar para contar para vocês um pouquinho como é que a gente está vendo os processos dentro da nossa redação, né? A gente vem aprendendo muito assim com a turma da inovação, né? A turma da tecnologia. Então, a gente vem se inspirando neles para ver como é que a gente deixa essas pessoas mais protagonistas, a hierarquia mais leve, as equipes mais autogeridas, cada um sabendo o que tem que entregar para quem. Então, ao longo de todo 2019, essa aqui é uma foto da sala onde eu fico, a gente fez um mapeamento de todos os processos que a gente tinha. Quando chega uma notícia, como é que chega uma notícia dentro da redação, que caminho ela percorre, quais são todos os processos e que caminho eles percorrem até essa notícia chegar ao nosso usuário em qualquer uma das mídias. E esse trabalho aqui a gente fez para dar um passo, acho que é importante também frisar isso aqui, para dar esse passo que a gente deu em 2020, que foi de unificar as redações de rádio, digital e papel. Então, a gente olhou para todo aquele caminho ali, mapeou onde é que estavam nossos gaps, onde a gente tinha sobreposições, onde a gente tinha processos que não agregavam muito valor para o usuário, e mapeamos assim, coisas que a gente precisava corrigir. Então, para isso, a gente ouviu todos os colegas da redação, ouviu também diferentes usuários para a gente entender como tudo que a gente fazia, o quadradinho que cada um entregava para o outro, impactava no produto que a gente estava criando. E a partir disso a gente desenhou um novo processo, novas cadeiras, novas funções dentro da redação, e a gente implantou isso, e assim, felizmente a gente tinha feito esse amplo trabalho em 2019, porque isso garantiu que a gente conseguisse colocar de pé uma operação totalmente digital. Eu acho que sem isso a gente teria muito mais trabalho, a gente teria batido muito mais a cabeça. Então a gente fez um teste de como seria essa redação toda de fora, logo, toda diferente logo no começo da pandemia. Quando a gente viu que deu certo, aí em 1º de junho a gente implantou essa unificação de todos os veículos. Por último, e não menos importante, só está por último, porque é o que vai aparecer por último, né? Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre como é que o que a gente está apostando em produtos, né? Eu lembro que quando eu cheguei na redação, um dos grandes caras assim da redação aqui de Caxias, um monstro assim no jornalismo, um dos grandes caras, um dos grandes repórteres que eu já tive o prazer de trabalhar, que é o Adriano Duarte, e disse: Andreia, jornalista precisa de uma direção, a gente precisa saber para onde é que a gente vai, o que tu está esperando da gente, o que tu quer, diz para a gente que nós vamos fazer, a gente precisa ter a clareza da estratégia. Eu acho que para qualquer coisa é importante, né? Para qualquer um de nós é importante saber o que se espera da gente, como é que eu contribuo para chegar naquele objetivo, né? Então, a gente tem algumas
alguns conteúdos nos quais a gente tem apostado para garantir que a gente continue relevante, importante na vida das pessoas, né? Se tem uma coisa que a pandemia nos deu, foi isso, né? Também a capacidade das pessoas enxergarem o quanto o jornalismo foi relevante para as pessoas ficarem bem informadas, saberem o que estava acontecendo, que precisavam usar máscara, por que não podia aglomerar, a questão das UTIs, né, em que grupos era mais perigosa a pandemia. Então, todas as nossas apostas em produto, eu lembro que quando eu cheguei na redação, naquela redação lá de 94, 96, que ano eu entrei, me perdi, 94. Aquela redação de 94 era uma redação em que tudo já estava escrito, né? Já tinha as cláusulas pétreas, né? A gente já sabia o que a gente tinha que fazer, eram aqueles caras, né? O editor-chefe, os editores de área, eles sabiam tudo. Hoje, quem sabe tudo é o usuário. Isso significa que a gente faz tudo que o usuário quer? Não. Mas que a gente leva muito em consideração, que a gente analisa tudo que o usuário quer, o que é importante para ele, né? Em que momento é importante, o que precisa ser dito, o que ele quer ver, o que ele quer ouvir. Ele é a nossa razão de existir, né? O chefe de um jornalista é a sociedade, né? A gente é pago, né? E que bom que o jornalismo profissional é pago. A gente é pago para manter a sociedade bem informada e esse tem que ser o nosso único interesse. Então, a gente tem apostado muito em jornalismo de dados, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, porque acho que ajuda se a gente falar deles, né? O que a gente tem feito? Essa é uma matéria que a gente fez, a gente ficava se perguntando no começo, assim, Caxias está muito mal, Caxias está muito bem, como é que está Caxias com relação à Covid? Esse é um conteúdo até de uma pessoa que talvez vocês lembrem, né? A Lizia Antonello, que está trabalhando aqui em Caxias conosco. Ela é a repórter que cobriu a Kiss durante de 2013 até... Quando eu estava aí, ela era repórter da Kiss e um pouco depois também ela continuou cobrindo a Kiss, né? É uma repórter gigante também, é uma pessoa assim, incrível a capacidade que ela tem de apurar, de escrever com rapidez, e de contar durante tanto tempo uma história tão difícil como foi a da Kiss, né? É incrível alguém ter essa capacidade. Eu digo para ela que eu não consigo entender assim, como é que ela conseguiu tanto tempo contar aquela história. E a Lisier fez essa reportagem, o que a gente fez? Como é que a gente avalia se Caxias está bem ou se Caxias está mal na Covid, né? Com os números. Então, o que a gente fez? A gente fez um recorte de Caxias e comparou Caxias com todas as cidades com a mesma população e foi olhar quais eram as soluções que essas outras cidades tinham adotado, que Caxias não tinha adotado, o que Caxias tinha adotado e essas outras cidades não tinham adotado. Foi um trabalho assim bem grande, porque é um trabalho de garimpagem, né? O trabalho de jornalismo de dados, o Yuri é especialista nisso, né? O trabalho de jornalismo de dados é garimpar no mar de informação, filtrar aquela meia dúzia de informações, e a gente que é jornalista, a gente não se dá muito bem com os números, né? Com os dados, mas é filtrar as informações e tirar esses números e esses dados que vão, nesse caso aí, projetar cenários, mostrar a realidade e ajudar a sociedade a se preparar de uma forma melhor. Outra aposta assim, muito grande da gente, da RBS inteira, é no jornalismo de soluções, né? O que é o jornalismo de soluções? É o jornalismo que, além de mostrar o problema, mostra a solução, né? É o jornalismo que amplia o debate, né? Que identifica qual é o real problema da sociedade, né? Se a gente está falando, por exemplo, se a gente está discutindo saúde
estamos discutindo saúde, como é que a gente discute qual é a solução para o problema da saúde? Ele é muito amplo, a gente não consegue trazer todas as soluções para todos os problemas da saúde do Brasil. Mas se a gente descobrir por que tem fila na UBS ali no PA do patronato, não sei se ainda chama PA do patronato, porque tem fila todo dia no PA do patronato, a gente vai conseguir descobrir a cidade que também tinha um PA do patronato cheio de fila e a cidade que resolveu esse problema. Então, a gente tem buscado muito mais isso, porque as notícias não têm sido boas mesmo, né? Então, esse esforço da gente em buscar a solução, acho que ajuda até a própria sociedade, dá esperança, né, para uma sociedade melhor e diferente. É uma visão mais a longo prazo e dá ferramentas, tanto para os gestores quanto para a sociedade trabalhar melhor. Outra linha editorial que a gente tem trabalhado bastante é o jornalismo de engajamento, né? É fazer jornalismo. O que é o jornalismo de engajamento? É fazer jornalismo com o público e não só o jornalismo para o público, né? Então, nesse ano, por exemplo, para a gente fazer a cobertura eleitoral, a gente começou perguntando para os eleitores o que tu quer ver debatido sobre a cidade de Caxias do Sul. O que tu quer ver os prefeituráveis de Caxias perguntarem, comunicarem, né? O que tu quer entender é na saúde, é na segurança, é na infraestrutura, é educação, o que exatamente, onde é que aperta o sapato em Caxias, né? Onde é que aperta o sapato em Farroupilha, onde é que aperta em São Marcos? E a gente convidou o público a nos contar. E é incrível que toda vez que a gente convida, assim, a participação, as pessoas querem muito fazer parte, né? As pessoas querem muito ver a dor delas exposta e solucionada preferencialmente, né, com a ajuda do jornalismo. Então, a gente fez isso e agora, por exemplo, durante as eleições, a gente tem 8 temas que estão sendo tratados, né, na ordem do menos pedido, né, vamos dizer assim, do mais pedido até o oitavo mais pedido, né, mas de trás para frente, mostrando o que mais apareceu ali nas perguntas do nosso público, o que eles querem ver. E, claro, né, eu acho que o jornalismo investigativo, né, eu lembro que eu dei essa cadeira na Unifra, muito feliz, aprendi muito, assim, dando essa cadeira, mas o jornalismo investigativo é o que deveria ser quase todo o jornalismo, né? Então, esse conteúdo também do auxílio emergencial em Caxias também foi a Lisier que fez. É muito difícil fazer jornalismo investigativo sobre o vizinho da gente, é mais fácil a gente fazer quando a gente está fazendo no estado, mais fácil quando a gente está fazendo no Brasil, mas quando tu faz sobre o teu vizinho, né, no interior é mais complicado, mais desafiador, a gente é mais ameaçado, mas faz muita diferença na sociedade e a sociedade reconhece um valor gigante quando a gente faz isso. Então, queridos, era isso que eu tinha para trocar com vocês. Sione, fico à disposição, querida, espero que eu tenha ajudado, fico à disposição para o que tu entender que é legal de a gente conversar. Muito obrigada, Andréa, com certeza que a gente tem muita curiosidade, muito a perguntar. Então, a partir de agora, então, fica à disposição, né, fica aberto o microfone para as perguntas. Enquanto, assim, a gente vai recebendo as inscrições, né, eu já quero algumas questões, assim, que me deixam curiosa, né? Como foi operacionalizada como foi a dinâmica dessa redação em que ninguém se encontrava, todo mundo, cada um no seu espaço, para funcionar. Justamente assim, de forma... a gente entende que a tecnologia nos facilita, que a gente tem vários mecanismos para isso,
Mas a redação é aquele momento que dentro de uma sala mesmo tem, na hora do fechamento, chama todo mundo pertinho para aquela troca, por mais que esteja rodando, né, a lista de pauta, todo mundo sabe. Então, como foi operacionalizado esse distanciamento? E a outra questão que também eu já te trago, que como coordenadora do curso, né, uma preocupação de que forma nós podemos facilitar a preparação desses profissionais, desses jornalistas, para esse momento tão inconstante, né, tão em evolução, que não se tem mais aquelas verdades, como tu disse assim, aqueles monstros. Entro na redação, aquele editor é o cara, né? Hoje a gente sabe que cada um tem que ser um pouquinho o cara, né, para se construir. De que forma a academia pode contribuir nessa construção? Tá, vou começar pela segunda, pode ser? Claro. Não pela ordem, só para desfazer a ordem. Eu acho que a gente vive assim, eu sou meio otimista, né? Eu acho que a gente vive talvez um grande momento, assim, um grande momento mesmo do jornalismo. Eu acredito muito no jornalismo. Eu acho que a gente tem apanhado muito mais do que deveria, do que merecia, né? É muito triste a gente ver que parte do público gostaria de ver retratada a sua verdade, mesmo que ela não exista, né? Que quer concordar com o médico lá de Uberlândia, que fala uma coisa que para ele seria ótimo ouvir sobre coronavírus, né? Então, tem essa parte triste, mas eu também acredito muito, Sione, que a sociedade se dá conta, né, e que cada vez vai mais se dar conta, e a gente tem esse grande papel de ajudar a sociedade a entender os nossos critérios, por que a gente fala assim, por que a gente tem que ouvir 20 pessoas para escrever uma página, né, e a gente precisa explicar para a gente voltar a ser muito valorizado. Eu acho que a gente, o que tem de mais bacana agora é que não tem um caminho só, né? São vários caminhos diferentes, né? A gente não precisa ser só jornalista de jornal, ser só jornalista de rádio, ser só jornalista de TV. Acho que tem um espaço gigante para jornalistas, para bons contadores de história em qualquer coisa. Eu costumo dizer que a gente precisa querer muito, assim, para a gente ser jornalista, a gente precisa querer muito, né? Eu continuo 26 anos depois, nunca imaginei que fosse ficar 26 anos numa empresa, nunca imaginei que fosse ficar 26 anos, talvez, na mesma profissão. Eu gosto de um monte de coisa, eu gosto de direito, eu gosto de psicologia, eu gosto de arquitetura, eu acho que eu podia estar fazendo várias outras coisas, mas nada ainda me brilha tanto o olho quanto o jornalismo, quanto fazer uma cobertura eleitoral, né? E olha que eu faço talvez 10% do meu tempo, nem isso seja jornalismo, o resto tudo são outras questões de gestão, mas felizmente todas elas voltadas ao jornalismo. Então, eu acho que cada um precisa encontrar-se aquilo que toca, que faz a diferença, né? E saber que tem percalços, assim, em qualquer profissão, nessa também, mas tem que querer ser um bom contador de história. Eu entendo assim, o que a academia mais pode fazer, na minha concepção, é dificultar a vida do aluno, né? É fazer ele passar por vários perrengues, né? Porque a vida real é cheia de perrengues, né? É cheia de nãos, o que tu mais vai conseguir é nãos, né? Então, eu acho que é desafiar, né? É fazer o aluno que chegou aqui ir mais longe possível, e eu sei que é isso que vocês fazem. Então, acho que continua sendo isso. Como é que foi operacionalizar a redação online? Uma loucura, não sabe? Acho que a gente fez assim muito atabalhoadamente, porque a gente tinha muito medo, muito medo que as pessoas se contaminassem, muito medo de
perder as pessoas, né? Muito medo, a gente continua, né, com medo do vírus, com medo de perder os nossos parentes, com medo de perder as nossas pessoas. Então, esse medo nos fez levar todo mundo para casa. Eu lembro que eu recebi uma ligação da Marta e ela me disse: quem tu vai mandar para a redação a semana que vem? A primeira vez que eu falei com ela na pandemia, eu disse: vou eu e mais 4 pessoas. Daí ela me disse: por quê? Eu disse: para fechar, né? Para fechar o dia dela. Tá, mas por que tu não pode fechar de casa? Tu não pode ir para a redação, porque se der tudo errado, tu tem que estar saudável, tu tem que coordenar a turma, tu não pode ir para a redação. Daí, quando ela me disse aquilo, eu disse: bom, se eu não posso ir, por que os outros podem ir, né? Então, esse foi o primeiro exercício, assim, que eu fiz, assim, que foi muito difícil, pensar: meu Deus, como é que a gente vai conseguir? E daí tinha um monte de gente me ajudando, claro, né, a Trícia, que era a editora do Pioneiro, muita gente dizendo: não, nós vamos conseguir, se nós não conseguirmos, se der tudo errado. E a gente fez a primeira edição, foi uma edição de domingo para segunda. Na segunda e na terça, alguns colegas da rádio que precisavam estar no estúdio, que a gente não tinha ainda equipamento suficiente, foram para a rádio. E logo em seguida todo mundo foi para casa. Então foi muito complexo. Qual é o maior desafio? Comunicação. É o maior desafio, a gente perde muito tempo, a gente precisa conversar muito, o que a gente escreve é complicado, é muito mais frio, é muito mais difícil. Eu passo o dia inteiro na tela, às vezes eu entro às 8h30 da manhã e saio às 10 da noite da frente da tela. Então, a gente tem, assim, transtorno mandibular, né? A gente ficou essa telinha, né? Para baixo pode estar de qualquer jeito, mas essa parte precisa estar mais ou menos organizada. Então, esse eu acho que é o maior desafio. Como é que a gente está perto estando longe? Esse é o maior desafio. Né? E o quanto a gente precisa gastar tempo em comunicação. E as reações, eu prometo que eu vou deixar outras pessoas falarem, mas as reações das pessoas, diante dessa decisão, né? Esse medo também foi, porque eu vejo assim, acostumada a fazer jornalismo de um jeito e de repente preciso fazer de outro. Se eu tenho essa preparação para tal, ok, eu vou me preparando, eu vou me organizando. Nessa decisão de mandar todo mundo para casa, como as pessoas estavam preparadas para isso? E não falo nem do ponto de vista assim, de equipamento propriamente, em termos de mentalidade. Essa ideia de que a redação, como uma sala onde tudo acontece, poderia ser desconstruída, assim, esfarelada nesse novo compasso? Eu acho que assim a gente vivia tipo assim, né, um dia depois do outro. E depois depois nos primeiros dias que eu vi que não era um dia depois do outro, parecia que era uma hora depois da outra. A gente viveu uma gangorra de emoções, cada uma gangorra de coisas. As dificuldades foram de todos os tipos, né? O que não conseguia conectar a rede, o que não tinha computador, muita gente levou desktop para casa. Onde é que eu boto um desktop, né? Dentro de casa, muita gente não tinha nem onde pôr um desktop dentro de casa. Como é que eu opero com a minha filha pedindo para fazer os temas e o almoço? Então, as dificuldades foram, e o medo de quanto tempo vai durar, o medo da doença, como é que a gente cuida do repórter, como é que a gente manda, o repórter pode se aproximar quanto, tem que usar máscara, não tem que usar máscara, tem que usar propé. Então, as discussões eram muitas, os medos os mais variados possíveis, né? Tinha dias que a gente chorava, tinha dias que a gente estava nervoso, tinha dias que a gente estava menos nervoso, mas a gente ficou o tempo inteiro um apoiando o outro e próximo, tentando estar próximo, errando, claro, né? Mas assim, teve um desafio, acho que o desafio maior foi para quem era menos acostumado com a tecnologia, né? A gente vê
até hoje, né, para quem era menos acostumado com a tecnologia, e para pessoas em que a interação social presente era muito importante, né, ela fazia parte, assim, muito parte da vida e que é difícil fazer de uma forma digital. A gente tem muita saudade de estar junto, né, mas para essas... O mais difícil, eu acho que é isso, né? Como é que a gente cuida das pessoas e cada pessoa reagiu de uma maneira muito diferente à pandemia, muito diferente, né? Eu acho que, assim, eu digo que eu tive, talvez, uma experiência que foi a KISS, que eu tive fora, mas estava muito perto da redação, mas a KISS parece que me preparou um pouco, assim, né? Quem já viveu uma crise profunda sai com aprendizados da crise. Então, acho que é uma crise ainda muito grande, assim, né? Muito, muito, muito gigante, que acelerou muita coisa, que nos desafia muitíssimo, assim. E cada um reagiu de uma forma. E o negócio foi a gente enxergar que a gente podia fazer muita diferença, e a gente fez muita diferença mantendo as operações de jornalismo. Isso é o mais gratificante, é para isso que a gente vive, né? Para levar informação, para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não imagino, assim, sem o jornalismo, quantas mortes a gente teria, né, Cê? Com certeza. Gente, alguém... aqui no chat nenhuma questão, eu penso que, Leandro, a palavra é tua. Primeiramente, boa noite, Andréia. Agradecer a palestra. Eu queria te perguntar o seguinte, tu acha que depois que passar a pandemia, a gente voltar a uma rotina normal, fica ainda esse um pouquinho de ter um trabalho mais de home office, ou tu acha que realmente o jornalista vai querer voltar para o seu espaço lá, que ele se sente melhor, que ele tem um suporte melhor, ou tu acha que fica alguma coisinha ainda para home office? Que boa pergunta, Leandro. Obrigada. Eu acho o que a gente tem visto, assim, nas outras redações, nos veículos, né, que já passaram por isso um pouco antes, são, assim, os mais variados modelos, né? E eu acho que o que vai imperar na nossa profissão é um modelo híbrido, assim, um pouco presencial, um pouco virtual. Porque não, a gente, esse modelo trouxe muitos ganhos, né? Muitos ganhos. Esse é um exemplo, né? Eu teria que ir para Santa Maria se eu tivesse que conversar com alunos da UFN, né? A gente não pensaria nesse modelo num fórum de comunicação. Eu não poderia ver a minha filha crescer diariamente como eu vejo, né? Eu ia 2 vezes por semana, em média, para Porto Alegre, semanalmente, para participar de agendas em Porto Alegre, pelo menos 1 vez por semana, com certeza. Não preciso mais, eu participo de 5 reuniões por dia com colegas de Porto Alegre, sem perda nenhuma, né? Então, eu acho que tem muita coisa que qual é a diferença de editor estar editando uma página em Caxias ou qualquer outro lugar do mundo? Talvez não tenha tanta diferença, vai perder esse contato diário, depende, né? Porque a pessoa pode ser distante estando do lado, ou pode ser próxima estando longe. Então, acho que a pandemia nos deu um monte de oportunidade também, acelerou muita coisa que a gente vinha empurrando, assim, deixando de fazer, né? Encontrando desculpas para não fazer, deixando para fazer depois, e que a gente acabou fazendo, e tem um monte de coisa boa, que tem que ficar, né? Que a gente não pode desprezar esse aprendizado todo, né? Talvez para muita gente faça muito mais sentido trabalhar de casa, muita gente. Agora, é certo que a reportagem precisa estar na rua, né? Não tem como um repórter cobrir Santa Maria de Caxias, né? Até tem, mas assim,
neste período em que é mais complicado estar na rua, e nem todos os repórteres que cobrem Santa Maria podem estar em Caxias, né? Mas eu enxergo que o nosso futuro, pelo menos por um grande tempo, vai ser híbrido, assim. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de conversar com a Andréia? Eu gostaria de fazer uma pergunta, tudo bem? Boa noite, eu me chamo Petros. Tá? Olha só, eu queria saber como que vocês, em mídia essencial, né, quais os mecanismos que vocês utilizam para aproximar públicos mais jovens do jornalismo profissional. Por exemplo, eu escuto a Gaúcha desde que eu sou pequeno, mas isso foi por influência dos meus pais. Né? E eu gostaria de saber se nessa pandemia vocês descobriram algum novo mecanismo ou ampliar alguma forma de trabalhar assim para aproximar esses públicos, né, para renovar assim. É Petros, né? Exatamente. Oi, Petros, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Eu acho que tem dois pontos desses que a gente vem falando, assim, que conversam, que eu até mencionei aqui, e que conversam com essa tua pergunta, né? Um deles é o jornalismo de engajamento. E no jornalismo de engajamento, como é que a gente faz a pauta no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, a gente está lá na redação e enxerga uma fila e vai ver o que está acontecendo, que está formando aquela fila na frente, seja lá do que for, né? A gente recebe uma ligação, a gente recebe release, as assessorias nos procuram, a gente acompanha o diário oficial. No jornalismo de engajamento, a gente vai lá para dentro da comunidade, vai perguntar, Petros, o que precisa ser resolvido aqui? Petros, qual é a grande solução encontrada aqui na tua cidade? Essa é a diferença. A gente não faz a pauta sem falar com a comunidade, sem falar com as pessoas de lá. E a gente entende que esse tipo de trabalho vai nos aproximar não só deste público, mas também deste público jovem, tá? Esse é uma dos trabalhos que a gente tem. O outro, talvez, Petro, seja a gente também conseguir trazer para o nosso time uma diversidade que represente mais o que é a sociedade, né? É formar um time mais diverso de jornalistas, né? É ter pessoas mais diferentes trabalhando dentro das redações. E isso a gente entende que vai fazer a gente falar melhor da juventude, mas também melhor da terceira idade, melhor daquilo que impacta lá dentro da vida do Petros, né? O que as pessoas estão falando dentro do ônibus? É a relação que a mulher tem com o marido? Onde é que estão as pautas e quem é que está construindo essa pauta, né? Porque a gente brinca, né? A gente tem quase a gente é quase uma comunidade dentro das redações que fala a mesma coisa, que concorda com as mesmas ideias, né? E o que a gente tem tentado é ser o mais diverso possível para que a gente possa atingir mais pessoas. O que mais, gente? Respondi, Petros? Perfeito, o melhor tipo de engajamento, né, na verdade, tratar e estar direto com as pessoas. E sobre o calor que tu falou do calor da redação em algum momento, e na resposta do rapaz anteriormente, tu citaste que as pessoas talvez gostem de trabalhar em casa. Essa mudança, tu não acha que o contato da redação, o contato físico, essa troca de ideias, não é importante no jornalismo pós-pandemia? Eu acho que assim só quem teve, né, na redação sabe o quanto é rico, porque eu escuto a Cione falar com um ouvinte e eu aprendo com ela falando com um ouvinte.
né? Eu vejo como ela sai de uma situação, como ela sabe atender o ouvinte, e isso é muito rico, e muito disso pode se perder e tem um risco muito grande. Então, eu acho que nem 8, nem 80, né? A gente vai ter que encontrar esse equilíbrio, em que momentos é importante a gente se encontrar, né? O quanto para um cara que está chegando na redação é importante ter esse convívio, né? Foi isso que nos fez ser relevante até aqui, né? Para mim, quando entrei na redação, era muito importante ver como os mais velhos estavam trabalhando, né, o empenho em conseguir uma informação, em fazer o melhor título, né, em não desistir de uma pauta, em brigar por aquela notícia que ela acreditava. Então, eu acho que a gente tem esse desafio aí. Dentro da RBS não está definido, né? A gente está construindo como é que vai ser esse futuro, né? Infelizmente, a gente também não tem essa resposta. Vai ser possível todo mundo voltar? Quando, né? A gente não tem essas respostas, também nos angustiam, mas o negócio é a gente tirar os aprendizados, né? Os maiores benefícios que o teletrabalho, né? O home office trouxe, e não perder o que tem de muito relevante e importante nesse convívio diário de redações. Perfeito, muito obrigado. Que ótimo, Leandro, Petros. Mais alguém gostaria de trazer algum questionamento para a Andréia? Se eu puder fazer mais uma? Com certeza, Leandro. Andréia, uma perguntinha agora um pouquinho mais fora do Covid e tal. Aí em Caxias tem a dupla Caju, vou um pouco pro lado do esporte. Vocês têm que ter um cuidado um pouquinho maior no tratamento para noticiar esportes por causa da dupla Caju aí, porque a torcida Caju é bem fanática e bem apaixonada, tanto quanto a dupla Grenal, né? Talvez por um Juventude numa Série B, é um Caxias que está lutando por vaga no Brasileirão, Copa do Brasil, Gauchão sempre vem forte. Eu queria saber como é que é esse cuidado aí com a dupla Caju, se tem que ter uma tensãozinha maior, mas também não podendo esquecer da dupla Grenal, que, querendo ou não, é os dois maiores do Rio Grande do Sul, né? Como é que vocês têm esse tratamento com a dupla aí? Com as duplas, né? Sim. Perfeito. A dupla Caju, Leandro, é a nossa grupo pioneiro para a Gaúcha Serra, para a RBS TV Caxias. A dupla Caju é a nossa estrela, né? A gente não pode ignorar que existe Grêmio Inter, e a gente não ignora, né? Mas Caxias tem uma relação diferente do que Santa Maria, talvez do que o resto do estado com Porto Alegre, porque a matriz produtiva de Caxias conversa mais com São Paulo, tanto que os leitores, por exemplo, do Pioneiro.com, em primeiro lugar estão em Caxias, em segundo lugar estão em São Paulo. Então, a conversa de Caxias, e Caxias tem uma arrogância, assim, vamos dizer assim, que eu posso falar porque eu sou daqui, mas tem uma arrogância de achar que Porto Alegre não é a sua capital, assim. Então, tem uma rejeição à dupla Grenal, e tem até uma implicância como a mídia trata e endeusa a dupla Grenal, né? Então, nós somos aqui em Caxias, a nossa cobertura tem que ser focada na dupla Caju. A gente faz um investimento alto nisso, né? A gente tem o show dos esportes local, a gente transmite as partidas do Juventude na Série B, a gente transmite partidas do Caxias, algumas da D, algumas a gente não transmite, porque afinal o Caxias está na D, né? Mas a gente procura transmitir, procura estar junto com o torcedor do Caxias e do Juventude, e isso é muito relevante, o jornalismo esportivo é muito relevante para o nosso negócio.
Então, tem sim um cuidado. A gente acabou de fazer uma pesquisa grande sobre a Gaúcha Serra com os ouvintes, ainda durante a pandemia, e esse assunto da dupla Caju, mesmo sem veio bem forte, e a gente está fazendo um plano bem grande que envolve comunicação e também coberturas para 2021, para poder estar cada vez mais perto do torcedor da dupla Caju. Mas até nem só, né? O basquete em Caxias é mais relevante do que o basquete em Porto Alegre, né? No estado. Então, a gente se preocupa bastante com o esporte, porque o esporte muito importante. Assim, ele pode não ser, não pode ser nada relevante para parte do nosso público, mas é fundamental para outra parte do público. Obrigado. Tanto é que tem até um certo bairrismo, tanto em Caxias quanto em Pelotas, né? Brapel e Caju é um bairrismo maior em relação à dupla Grenal. Verdade. E por isso que eu te fiz essa pergunta. Aí em Caxias, se eu não me engano, também tem o time de futebol americano do Juventude, né? Juventude Pumpkins, uma coisa assim. Sim. Tem muitas modalidades esportivas relevantes aqui em Caxias, não só em Caxias, né? Mas na Serra tem muita relevância. Já foi mais importante o próprio futebol, né? Já houve mais investimento, já foi mais valorizado o próprio futebol. Obrigado, André. Andréia, Leandro e Petros, muito obrigada pelas perguntas. Andréia, eu compartilho, então, 2 comentários aqui no chat, né, da professora Thais, que concorda, né, que reafirma que não temos respostas, mas muitas perguntas nós todos temos. E a professora Sibila chama atenção que a tua fala agora converge com a fala das 2 falas pela manhã, né? No que eu concordo também. Hoje o fórum ele focou assim, sem uma programação para isso, mas a partir das falas dos participantes nessa importância, né? A comunicação, a essência da comunicação. Como esse espaço tão privilegiado, que possibilita tanto, né, essa luta pela pluralidade, por essa amplitude, né, que realmente é o que estreita o nosso contato com a sociedade. Mais uma vez, te agradeço muitíssimo, né, ter participado conosco. Penso que é um momento muito, muito rico a gente ter essa troca, né, e conhecer outras vivências, e reafirmo, né, que a instituição está sempre aberta, né, o curso de jornalismo, e no caso, nessa nossa aproximação com o curso de EPP cada vez maior, então estamos sempre prontos para receber tuas visitas quando quiser. Muito obrigada, agradeço a todos que participaram desse momento. E daqui a pouquinho a gente dá sequência no fórum, né, com a conversa com a Alexandra Zanella, né, a Zazá, né, como a gente chamava na redação, que vem conversar conosco com a mediação do professor Maurício. E, Bebeto, algum comunicado assim da administração da casa? Não, só isso. As pessoas têm um tempo para o intervalo, pegar um pão de queijo lá embaixo na cantina. Enquanto isso, eu vou dar uma limpada na sala, vou colocar as novas informações. Agradecer a André, muito obrigado, André. Sempre é bom te ouvir. Agradecer a todos que estão presentes, a galera toda da PP aqui participando. Olha que coisa boa, né? Então, e aí daqui a pouco a gente volta para ouvir a Alexandra Zanella. Gente, muito obrigada, Bebeto, Cione, todos os profs aí, um privilégio para mim estar com vocês, sempre uma alegria, né? Só Santa Maria sabe ser acolhedora desse jeito. Muito obrigada. E
também, Sione, me coloco à disposição sempre que eu puder estar com vocês. É um prazer, é um privilégio, uma alegria muito grande. Um beijo gigante, muito obrigada. Tchau, tchau, então. Beijão. Tchau. Tchau, querido. Tchau. Nos encontramos lá na cantina, então. Isso, vamos para lá todos. Beijão. E máscaras. Isso.